Bom, vamos de últimas atualizações aqui do Corinthians, porque a batata tá assando para os nossos dirigentes, tem novidade, o fair play financeiro foi apresentado e tem algumas coisas aqui que vai lascar muita gente dentro do Corinthians e eu tô sorrindo à toa, tá? Então a galera que acha que esse fair play financeiro aí prejudica o Corinthians, não, pelo contrário. O fair play financeiro vai obrigar o Corinthians a se adequar às normas da CBF. E eu vou explicar um negocinho que tem no termo aqui, que é muito favorável a nós torcedores que quer ver esses ratos completamente, ó, fora do Corinthians. E os caras não vão dormir bem com esses detalhes aqui. Bom, a gente vai falar também, galera, do Osmar Stabile, né, que pediu paz lá na CBF para trabalhar, né? Enfim, tem também os Gaviões da Fiel, tá? Apoia ou não apoia a Safiel? E tem a reunião marcada, os caras estão cedendo lá dentro. Tem que marcar uma reunião, né? E marcaram uma reunião com a Safiel. Os conselheiros do Corinthians vão buscar entender esse projeto da Safiel. Um passo grande e importante para a Safiel e para nós torcedores. Os caras estão jogando a toalha? Bom, vamos comentar algumas coisas aqui nesse vídeo. Só vou pedir antes, você que já é inscrito aqui no canal, já conhece o nosso trabalho, vou pedir para você deixar seu like, tá? Seu like fortalece demais esse vídeo aqui. Você que é novo, sejam bem-vindos. Meu nome é Jordan, se inscreva, deixa seu like, não paga nada, é totalmente de graça, isso fortalece demais a gente. E bora falar de Corinthians aqui sem enrolação, porque sim, galera, eu havia falado aqui há um tempo atrás para vocês, antes desse projeto ser apresentado oficialmente, né, de que o fair play financeiro colocaria o Corinthians nos trilhos. Faria uma limpeza lá da galera lá dentro, porque é impossível o Corinthians, como está hoje, se adequar aos termos, aos modelos desse fair play financeiro. Não tem como, tá? Eu já havia até comentado isso com vocês. Nenhum dos termos tá falando aqui que o nível de endividamento de curto prazo não pode ultrapassar 45% da receita. O que é isso? Só para a galera entender nos termos mais básicos aqui, fair play financeiro é o controle de gastos, tá? De todos os clubes. Tá? Então os clubes vão ter que se adequar, vão ter que ter, na verdade, um controle de gasto por meio desse fair play financeiro. Tá? O nível de endividamento de curto prazo, no caso, aquela dívida ali de 1 ano, tá? Não vai poder ultrapassar 45% da receita que o clube arrecada. No caso, o Corinthians, só para vocês terem uma ideia, o Corinthians arrecada em torno de 800 a 1 bilhão de reais. Tá? Durante um ano. Esse ano vai chegar na casa de 800 a 900 milhões, porque não teve tanta venda de jogador, isso e aquilo. Esse ano foi bem conturbado no Corinthians, tá? Então o Corinthians não vai ter um arrecadamento passando de 1 bilhão igual teve em outros anos, tá? Mas a base é essa, o Corinthians arrecada em torno de 1 bilhão por ano. Então, desse 1 bilhão, o Corinthians não vai poder ultrapassar o teto de 45% dessa receita. Ou seja, se eu tenho aqui, um exemplo, se eu tenho aqui 100 milhões de reais, eu não vou poder passar o teto de 45% dessa minha receita. Tá? No caso, se eu tenho 100 milhões, eu só posso pagar de dívida 45 milhões de reais. Eu não posso passar desse teto. Tá? Senão, não é saudável para mim mesmo. Tá? No caso do Corinthians, como ele arrecada 1 bilhão, tá? Ele não vai poder passar de 45% disso, de dívida. Só para vocês terem uma ideia, só nesse ano aqui de 2025, no último balanço, agora, de julho, a dívida de curto prazo de Corinthians, aquela de 12 meses do Corinthians, estava em 1,5 bilhão. Vocês têm ideia do que é isso? Quase 3 vezes mais. No caso, chega a 150%, tá, da receita que o Corinthians tem. Então, ou seja, se o teto é 45% e chega a 150%, estourou o teto demais. Demais. Tá? Então assim, galera, de verdade, nesses termos aqui, o Corinthians se arrebenta todinho, porque ele não tem capacidade, tá, de se adequar a esses termos aqui por conta da dívida. O Corinthians é um clube que ele mais se endivida do que ele tem de receita, então não tem como. O Corinthians não consegue cumprir o teto de 45%, porque ele estoura esse teto. Tá? Aqui, ó, o fair play financeiro da CBF terá punições também para pessoas físicas. E é aqui que o jogo começa a ficar lindo e maravilhoso e bem gostoso, tá? E é aqui que eu dou risada, tomo meu suquinho de laranja, porque é delícia, né? A gente vê isso daqui dentro dos termos, ó. Fair play financeiro da CBF terá punições também para pessoas físicas, dirigentes, administradores, empregados, conselheiros e controladores podem ser advertidos, multados, suspensos, proibidos ou até banidos do futebol brasileiro. Maravilhoso isso aqui. É lindo demais ver isso aqui, porque o cerco tá fechando pro Corinthians, o cerco tá fechando aí pros diretores, pros conselheiros que estão lá dentro, que sugam esse clube dia e noite, que mamam na teta dia e noite. Isso daqui soa nos meus ouvidos como um som de violino.
É lindo, é maravilhoso, porque aí a gente tem o Ministério Público aqui em cima dessa galera, a gente tem a Safiel vindo como um rolo compressor do outro lado, e a gente ainda tem o fair play financeiro colocando a galera em xeque-mate aqui. É basicamente o checkmate nos nossos diretores e conselheiros do Corinthians. Porque o Corinthians não consegue se adequar a esse fair play financeiro. Até 2029 o Corinthians vai ter que equalizar, né, as suas contas, as suas dívidas. Aí eu te pergunto, um clube que está chegando a 3 bilhões de dívidas, você acha que ele vai conseguir em uma próxima gestão? Porque a gestão no Corinthians dura 3 anos. Então o Corinthians tem uma gestão para poder se adequar ao modelo do fair play financeiro. Em 3 anos, você acha que o Corinthians consegue se arrumar e se consertar? Não consegue. Só o Rosalá Santoro disse que o Corinthians, umas 3 gestões aí a gente consegue organizar a casa. Pois é, não consegue em 3 gestões, imagina agora em uma até 2029, porque coloca mais 3 anos, 2026 mais 3 anos, no caso bate 2029 ali, que é quando os clubes serão obrigados, né, no caso, a se adequar de fato, tá? Antes disso vai receber algumas advertências ali e tal, mas a partir de 2029 isso aqui entra em vigor praticamente 100%, tá? E os clubes começam a ser punidos de fato. Então o Corinthians tem 3 anos para se organizar. Eu te pergunto, você acha que esse clube vai se organizar em 3 anos? Impossível, tá? Para ficar bem claro aqui, é impossível. Ó, o Iago Rudá colocou aqui, ó, o Corinthians respira por aparelhos. Não há a mínima chance de o clube se adequar às novas regras da CBF. No curto, médio prazo. Não tem tempo mais para nada, tá, galera? A dívida tá muito alta, tá? Muito alta. E aqui, aí agora, galera, é aqui que a mágica tá acontecendo, né? Porque em meio a tudo isso, parece que o conselho tá tipo assim, vamos precisar rever algumas coisas aí, porque tá osso pra gente, a gente não quer largar o osso, mas tá difícil. Chama a Safiel pra gente conversar. Aqui, ó. Safiel publicou o convite do presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, representante da Safiel, estarão presentes em uma reunião a ser realizada no Parque São Jorge, no dia 8 de dezembro, com o objetivo de debater modelos para o futuro do clube. O compromisso da Safiel é com a transparência e com um projeto de gestão profissional que dê voz ao torcedor corintiano. Então agora, no dia 8 de dezembro, o nosso querido Conselho Deliberativo, né, o nosso presidente do Conselho, jogou a toalha para uma reunião. Né? Jogou a toalha. Tá jogando a toalha? Ou será que tudo isso daqui também é balela, vai cancelar ou vai ficar remarcando? Bom, não sei, mas o que tá acontecendo aqui é bem significativo, tá? O conselho tá revendo algumas coisas. Galera, é o que eu vivo falando aqui pra vocês. Não tem como. A SAF no futebol brasileiro é uma realidade, tá? Até pela lei geral do esporte. O clube que não se tornar uma SAF vai ter uma taxa muito alta de juros. Tá? No caso, clube associativo é 11%, se não lembro agora, e uma SAF é 4%. Então, tipo assim, para os clubes vai ser um prejuízo enorme não estar dentro de uma lei agora de SAF, de uma sociedade anônima do futebol. Tá? Ó, o coautor da lei da SAF, modelo da Safiel, pode ser ideal para o Corinthians. Coautor da lei de SAF, galera, o advogado Rodrigo Monteiro de Castro, um dos autores da lei de SAF, destacou o potencial da Safiel de mudar o panorama do mercado da bola e não é só do Corinthians, porque isso pode ser um modelo utilizado até por outros clubes. Se o Corinthians moscar, esse modelo aqui vai ser copiado em outros clubes desse país, tá? Desse país. Então o coautor da lei disse que pode ser muito ideal para o Corinthians, o coautor. Fora que na Fundação Getúlio Vargas fizeram, né? Levantaram uma pauta, levantaram um tema, na verdade, da Safiel lá, tá? Foi bem estudado o projeto e no final o projeto foi bem avaliado juridicamente pela galera lá, tá? Fundação Getúlio Vargas. Mas, segundo Armando Mendonça, eu até falei isso aqui para você já, juridicamente, não, é inviável, tem consistências jurídicas. É o Ronaldo Giovanelli falando... Ronaldo Giovanelli fazendo o estudo dele e falando que isso daqui tem cheiro de arroz queimado, né? Então, tipo assim, galera, então a gente vê que a Safiel é um projeto bem analisado, bem avaliado por profissionais capacitados. No caso, no Corinthians lá a gente não tem, a gente tem um interesse pessoal da galera que diz estudar o projeto, tá? A verdade é essa.
E aqui eu vou entrar nesse tema, nesse assunto agora, porque assim, eu não iria falar, eu ia esperar as coisas acontecerem para mim poder falar alguma coisa, tá? Mas já que teve o Ale falando sobre o Osmar Stabile aí que saiu, eu decidi dar minha opinião aqui nesse vídeo. E eu não vou dar pra trás não, eu vou dar minha opinião, tá? Porque é o seguinte, o metaleiro, né, na última reunião que teve dos conselheiros aí e tal, pra reforma do estatuto que foi adiado, o metaleiro, ele deu um abraço lá no André Negão, pediu desculpa, basicamente abraçando a gestão da RT, né, um cara que vive criticando a SAF, não quer entender a questão da Safiel, tá? Não tá nem aí pra isso, tá? Ele fica defendendo o modelo associativo atual e pediu desculpa pra gestão da RT, pro André Negão, dá um abraço lá. Um dos representantes já foi presidente dos Gaviões da Fiel, esse cara, e é um dos representantes da Gaviões. Aí eu pensei, tá, beleza, eu vou esperar, porque assim, não dá pra ter controle em cima de um cara desse, às vezes, e tal. Então, Gaviões, não tem culpa desse cara fazer um negócio desse, tá? Ele não representa completamente total Gaviões, mas é um dos caras lá dentro e a gente fica meio assim, mas beleza. Aí eu fiquei esperando aqui, e aí, cara, depois que eu vi o Ale falando que o Osmar Stabile tem uns coelhos aí tem uns coelhos na cartola que vai soltar, aí realmente eu larguei de mão. Ó, de verdade, nesse vídeo aqui, oficialmente, eu larguei de mão dos Gaviões da Fiel. Eu não acredito nesses caras. Não acredito que essa galera vai fazer diferença, tá? Em relação a apoio com a Safiel e mudança nesse clube. De fato e de verdade, tá? Ele acha que o Osmar Stabile é um cara honesto. Um cara que tá fazendo ali, de certa forma, um bom trabalho, tá? Pelo pronunciamento dele no vídeo e tal. Então, tipo assim, ele tá dando credibilidade pra esse modelo associativo com o Osmar Stabile. Então eu larguei de mão, tá? A partir desse momento eu largo de mão dos Gaviões da Fiel. Não acredito, não confio, é a minha opinião, tá? E depois desse pronunciamento aqui do Ale, tipo, eu perdi as esperanças com Gaviões da Fiel, tá? E se realmente é um presidente tão honesto assim, é um presidente que às vezes, né, tá entendendo ali o que é o Corinthians e tal, e não sei o que, por que o Armando Mendonça não é afastado? Né, que teve envolvido né, segundo aí as investigações, estava envolvido, né, na questão das camisas do Corinthians que foram fraudadas, né, no caso desviadas, né, inclusive virou motivo aqui de protesto, aqui ó, brechó do Armando. Por que esse cara tá lá? Por que um cara que não critica André Sanches, a galera lá dentro, enfim, continua na posição de vice-presidente? Por que o Osmar Stabile não fala nada? Por que os balanços do Corinthians não são apresentados? Porque se a gente for ver bem aí, já tem um tempo, né, que os balanços do Corinthians não é apresentado. São 3 meses sem mostrar os balancetes, agosto, setembro e outubro. E tem esse novembro que tá acabando, vai pro 4º mês, e o balancete não é apresentado. Então como é que eu posso defender tanto assim uma gestão como essa? Com uma dívida chegando a 3 bilhões de reais, que foi produzida por essa mesma galera que você está dizendo que está tirando um coelho da cartola. É decepcionante ouvir isso daqui de um presidente de uma organizada gigantesca como é a Gaviões da Fiel. É a minha opinião, irmão. E ponto final. É só uma opinião. Uma opinião. Tá? Então, de verdade, eu aqui larguei de mão a partir de hoje. Enquanto isso, a dívida do Corinthians chegando a 3 bilhões. Olha só os juros da dívida. Eu vou fazer questão de colocar aqui. Tá? Já que não tem um balancete, então vamos mais ou menos aqui ao site que ilustra a dívida do Corinthians dia a dia, tá? Com juros, tá? Com mais de R$1 milhão que vai correndo todos os dias. Então, enquanto a Gaviões fica brigando aí por umas pautas idiotas, na minha opinião, tá? Em vez de se preocupar em um modelo novo para esse Corinthians e apertar para isso, a galera fica preocupada com o feminino entrar no Conselho do Corinthians. A galera fica se esforçando para a reforma do estatuto. E falando agora que tem coelho na cartola. Me perdoem, galera. Vocês aí da Gaviões, vocês têm uma capacidade enorme de fazer uma mudança completa nesse clube. Tá? De apoiar um projeto que é comprovado. Aqui a Safiel é um projeto já basicamente comprovado por especialistas. Tá? E vocês não apoiarem esse projeto. Até agora não declararem de forma aberta, sabe? Clara como água. Pô, na moral, pessoal. Vocês têm uma influência, vocês são a maior organizada desse clube, irmão. Já pensou a Safiel crescer, chegar dentro do Corinthians sem o apoio de vocês? Como é que vai ficar aí depois pra vocês? Hã? Na história. Ah, Gaviões apoiou 100%? Não, ela foi omissa. Então, é melhor vocês rever bem aí, tá?
É melhor vocês rever bem aí. E o presidente Osmar Stable, né? Na reunião lá da CBF, dizendo que quer paz, que pediu paz para os dirigentes de outros clubes, tá? Para que deixem o Corinthians em paz, né? Porque o Corinthians é assunto. Mas vai deixar em paz como, né? Um clube que vive se endividando, com uma gestão como a sua, que também é ridícula. Claro, a bomba tá na sua mão também de outras gestões, mas você não escapa não, porque você fez parte de toda essa turminha e até onde o Corinthians chegou, tá? Então eu não isento você não, Osmar Stable. Você faz parte de tudo isso. Enquanto tem gente que fica te defendendo aí, eu lasco o pau mesmo em tu. Tá? Porque eu não vejo nada positivo na sua gestão. O senhor é um poste parado, tá? Porque eu acho que até um poste normal tá fazendo mais trampo que o senhor se movimentando. O senhor é um poste que tá completamente parado. Bom, enfim, galera, é isso. Deixa sua opinião, seu like aqui nesse vídeo. A gente vai voltar na próxima com mais repercussões de tudo que rola pro Corinthians. Eu acredito que você tem entendido nesse vídeo aqui sobre fair play financeiro, a Safiel que tá aí, e Ministério Público em cima, que pode tomar uma decisão, tá, judicial e intervir no Corinthians, e aí vai lascar pra essa galera. Então, a gente vai ficar assistindo o que tá rolando por aqui. A gente vai voltar numa próxima com mais notícias. Deixa seu like, se inscreva no canal e um grande abraço.